você fala negativo. Eu fui na arca, renunciei a essa praga, e eu vou lá para o sacrário adorar nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu quero bênção na minha vida, eu não quero maldição. Um dia eu estava com saudade do meu pai. Minha mãe estava recém-formada, aprovada, não tinha paciente no consultório, sem dinheiro. Eu fico doente. Minha mãe, tarde da noite, liga para o meu pai e diz: Luiz, o teu filho está doente, eu não tenho dinheiro para levá-lo ao hospital. Ele foi em casa, quando chegou lá eu agarrei ele, comecei a beijar a sua face de tanta saudade. Ele disse: filho, vamos para o carro. Falei: pai, espera um pouquinho, eu quero jogar um pouco de bola com o senhor aqui em casa. Comecei a mostrar os meus brinquedos que tinha ganhado recentemente. E ele olha para minha mãe com a maior cara lavada e diz: Isabel, você me disse que era para vir buscar o Anderson, porque ele estava doente e o menino quer jogar bola. Minha mãe ficou sem graça, mas quem deveria ficar ele, porque ele não teve a percepção de entender que o filho dele não precisava ser internado no hospital, receber medicamentos. A minha doença não era uma doença física por só, era uma doença psicossomática. As minhas emoções estavam afetadas e o meu corpo ficou doente, porque o remédio que eu precisava era o amor do meu pai. E quando ele chegou, a doença foi embora, eu comecei a exalar alegria. Porque quando o pecado entra numa família, sabe o que diz Romanos 6,23? Que o salário do pecado é a morte. A criança fica dividida no meio, ela perde o sentido da vida. E ele me levou no hospital e depois voltou para a amante. Um dia ele chega na porta da escola e diz: o pai quer dar bons conselhos para que você seja um bom aluno, respeite os professores, tire boas notas, etc, etc. Eu disse: pai, eu vou fazer tudo isso que o senhor está pedindo. Tem um pedidinho só para te fazer. Qual é? Pai, volta para casa, eu estou com saudade. Eu choro, eu passo mal. Quando eu tenho que ir embora do final de semana, eu fico agoniado. Eu queria estar no seu colo, queria estar conversando com o senhor. Mas o pecado foi mais forte. Ele não quis voltar para casa e dentro de mim uma ira tremenda me agarrou. E eu disse: já que meu pai não quer voltar para casa, eu também não vou obedecer ele. Meus irmãos, a fase da treva começou. Com 4 anos de idade eu fui expulso da minha primeira escola. Padre, a segunda escola que eu fui chamava Caracol, fui expulso. A outra chamava Luísa de Marilac, expulso. A outra chamava Saá, expulso. A outra Mazarelo, expulso. Depois Joaquim Leme do Prado, expulso. E depois de Seu Carvalho Pinto, expulso. A minha vida escolar foi uma lástima. Eu fui expulso de 6 escolas e repeti 8 anos. Quando chegava a época da prova, eu fazia a prova. Quando era entregue, vinha a nota 0, 1, 2 e 3. Quando eu tirei um 3,5, eu falei: ufa, estou melhorando. Teve uma época que numa prova de matemática, eu estava fazendo a 3ª série pela 3ª vez. Eu precisava passar, minha mãe foi e me ensinou a fazer expressão com uma professora particular, estava até vezes tanto fazer conta. Aí eu fui, tirei uma nota boa na prova. Quando veio a prova, tirei 10. Eu cheguei em casa, mostrei para minha mãe. Ela chorou e disse: vou comprar um quadro para colocar a nota 10 que você tirou. Eu era terrível, meus irmãos. Eu não podia ter intervalo na escola. Eu persuadia os garotos jovens a se rebelarem, a serem maus, a não estudarem. Entrei para a catequese. A irmã religiosa, a irmã Inês, me convidou para me retirar, porque eu não dava paz dentro da igreja. Enquanto isso, minha mãe rezando. Com 10 anos de idade, eu começo a frequentar a casa noturna. Meu primo era gerente de uma danceteria, e como ele mandava lá, não tinha censura. Aos domingos na matinê, só podia com 15 anos. Com 10 eu estava lá no meio. Comecei a aprender os maus exemplos das modas indecentes, das garotas mal vestidas, da pornografia, das músicas satânicas, das bebedeiras. Um pouco mais para frente, tive a infelicidade de sofrer abuso sexual por homens e mulheres. Com 13 anos eu chego para minha mãe e disse que eu queria sair. Ela falou que não, eu era rebelde. Eu olhei para ela e falei: se a senhora não deixar, eu saio de casa, porque se eles podem, eu também posso. Jovem sem identidade, Maria vai com as outras, o mundo dita as minhas modas e eu faço igual. Se você é de Deus, não tem que ser assim. Porque 1 João capítulo 2 versículo 15 diz: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Dentro da balada, eu aprendi a beber, eu aprendi a me prostituir, eu aprendi a me comportar como filho das trevas. E ali eu perdi a minha virgindade e fui um jovem viciado em sexo, saindo com prostitutas, com mulheres casadas e pautando a minha vida nesse sentido: beber, sair e fazer orgias.
Escute aqui. Alguns jovens me escrevem e-mail dizendo: eu posso sair para uma balada ou não? Eu falo, eu vou citar a sabedoria da igreja. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, dizia: quando o jovem vai numa balada, ou num baile, ou coisa parecida, o anjo da guarda fica para fora e um demônio acompanha para dentro. Aonde vai ser a minha diversão? No altar da Santa Missa, no sacrário, com amigos da Santa Igreja, buscando e vivendo a glória do Senhor. Porque se você quer salvar a tua alma, cuidado com o lugar onde você põe os pés. Ah, você é muito radical, você é muito exagerado. São Francisco de Assis dizia: é pelo exagero que se chega a Deus. Só Deus satisfaz, e nós devemos pisar essas trevas em nossa vida. Agora vem a moda, né? Quanto tem crescido nas pessoas de terceira idade a AIDS? 70 anos querendo pegar fogo que nem mocinha, indo pro forró bodó e querendo fazer bagunça. Coloca o rosário na mão e se prepara para encontrar com Jesus, tia. O amor de Deus na alma de uma pessoa é uma coisa tão enorme que não precisa disso. Eu ia lá quando eu não tinha o amor de Deus, promovia festas para 300 pessoas no quintal da minha avó, próximo à minha casa. A entrada da minha festa era 2 litros de pinga, maconha, cocaína, êxtase e lança-perfume. Na madrugada, as pessoas bêbadas, os quartos servindo de motel, pessoa sendo presa porque bêbado queria roubar a banca de jornal, polícia aparecia, briga de gangue, tiroteio e tudo mais. Enquanto isso, uma mulher que lia a Bíblia, que jejuava nas madrugadas, aprendeu lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus propôs uma parábola de mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Eu quero que você levante a mão bem alta aqui, quem está buscando uma vitória aqui. Quem quer uma graça de Deus fica com a mão levantada. Quem quer uma resposta na oração continua com a mão levantada. Amém, pode abaixar. Você já escutou falar de Santo Agostinho? Sabe o que ele dizia? O teu desejo é a tua oração. Se o teu desejo for constante, a tua oração será constante. Quanto tempo você tem dedicado a Deus por dia para conquistar a bênção, a promessa que você tanto anela? Lembra do Padre Léo, aquela pregação como o bambu no Getsemane, que ele falou: os católicos do Brasil servem para acordar de madrugada para ver a Copa do Mundo, mas está precisando da bênção, não levanta para fazer uma vigília, o sacrário fica abandonado. Irmão, não deixe o demônio tirar o seu tempo da oração. Ele tem inveja de você porque você pode falar com Deus e ele não. Ele tem inveja de você porque você pode ter promessa e ele não. Portanto, se posiciona nesse cerco de Jericó. Quem traz a arca do Senhor vai alcançar o que ninguém alcança, mas só quem traz a arca do Senhor. Não adianta trazer a cavalaria do inferno, internet pornográfica, novela satânica, música imoral, vida desleixada. Olha para o irmão que está do lado e diz assim: ouviu? Quem quer bênção aqui, levanta a mão. Judite capítulo 4, versículo 12: estais certos de que o Senhor vos ouvirá se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. Quem quer vitória aqui, levanta a mão. 1 Macabeus 2,61: recordai-vos que de geração em geração o Senhor não desfalece em quem nele confia. Quem quer bênção aqui, levanta a mão. João 14,13: tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome vos será dado. Ah, mas eu tenho pedido, a bênção não tem vindo, está demorando demais. Eclesiástico 2,3: sofre as demoras de Deus. O diabo tem me tentado. João 8,44: ele é o pai da mentira. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz que Deus é fiel. Deus é fiel, Ele vai atender a sua oração. E aí, Anderson, sua mãe rezou e a conversão veio ligeira? Quanto mais ela rezava, mais eu piorava. As pessoas diziam: você vai viajar, sua casa vira palco de orgia. O seu filho é uma ovelha negra, nenhuma escola suporta. Esse rapaz vai dar ao trabalho, ele é um beberrão, ele é um desalmado, dá problema na vizinhança, nem na igreja suportam ele na catequese. Quando Deus está demorando para dar bênção, e quando você está sendo provado demais, é porque Ele está preparando algo que só quem traz a arca vai ter. Quem não traz não vai ter não.
vejo a bênção, ela demora. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que ninguém vê, do que não se vê. Você não está vendo, mas fecha os olhos e olhe com os olhos da fé. E calma, espera, sofre as demoras de Deus, o tempo virá. Enquanto a minha mãe orava, eu fui descobrir, meus irmãos, que tinha uma tal de uma balada gay, GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Falaram que lá nessa balada você conseguia beijar 3 garotas na boca lésbica, que era uma pornografia tremenda. Olha o estado que eu estava. Quando eu cheguei lá nessa balada, eu vi os caras dançando dentro da jaula de roupa íntima, tudo fortão. Eu falei, eu preciso ir para academia ficar forte assim que nem eles. Aí você olha para mim e fala, que essa barriga de frango volta já para academia. Tô indo, irmão, calma. Entrei na academia, comecei para essas baladas. É um inferno um lugar desse. No dia que eu cheguei lá, eu estava embriagado, tinha bebido uns 8 copos de uísque, cheirado muito lança-perfume. E a balada estava sem agito. Eu cheguei para um amigo meu, falei assim, vamos ver esse negócio aqui pegar fogo, fogo do Satanás. Ele falou, vamos. Subimos no segundo andar da balada, tinha 2 caixas de som enorme. Naquele dia, para escandalizar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, embriagado pelo drink do inferno, eu subi naquelas caixas de roupa íntima e diante de uma multidão, eu dancei desnudado. Mas Romanos 5,20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou com a graça. Agora Deus me leva nesse altar para pregar a poderosa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu comecei a sair e me envolver com gente da noite. E a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. Comecei a sair com um cara da mídia, tinha um grupo de pagode, estava cheio do dinheiro, carro importado, aparecendo e ganhamos o prêmio de melhor músico na MTV. Ele se engraçou comigo, viramos amigos, começamos a sair. Íamos para os bordéis da vida. Sentava no Love Story em São Paulo, sentadão, cheio de uísque na mesa cara, as prostitutas do lado, eu achando que aquilo era vida. Tive até uma festa de uma casa noturna junto com ele, patrocinada por televisões grandes, MTV, drink da Flash Power energético. Vivia na Rede Globo e na SBT, porque os meus amigos diziam, cara, você tem um dom para falar, vai lá fazer teatro, novela, porque assim você ganha dinheiro, fica famoso, tem um monte de mulher e reparte com a gente. Não, eu falei, não, beleza, vamos lá. Enquanto isso, a minha mãe só diante do Senhor, Senhor, cadê minha bênção? Se você me perguntar se eu era feliz nesta vida, eu vou dizer que não, porque Santo Tomás de Aquino diz que só Deus satisfaz. Não dá para beber do fruto do pecado, sendo ele a morte, e Jesus Cristo me dando a vida na cruz e eu dispensando essas graças. Mas aconteceu que as coisas pioraram. Eu comecei a sair com essas moças lésbicas, começamos a tirar foto pornográfica um do outro, e eu andava com foto pornográfica dentro da minha mala. E as moças, quando vinham conversar comigo, a conversa passava de 5 minutos, eu falava, você quer ir para o motel comigo? Tirava a foto e escandalizava. Os meus amigos diziam, rapaz, eu queria ser que nem você, você é desinibido, corajoso. E minha mãe rezando por mim. Chegou um dia que eu estava na empresa, enfurecido que eu tinha terminado com uma ex-namorada minha. E o rapaz chegou e disse assim, você terminou, você não veio na empresa ontem porque você saiu com seu namorado? Porque depois da briga com essa minha ex-namorada eu não fui trabalhar 12 anos atrás. Eu falei, olha aqui meu namorado, eu mostrei a foto para ele, deu nu. Ele chegou e disse, sobe no segundo andar da empresa, mostra para o povo que está lá. Quando eu cheguei era 15 funcionários, eu tirei a foto pensando que eles iam dar risada, eles começaram a me bater. E quando eu estava no chão, sendo pisado, tomando chute na cara, na cabeça, no corpo inteiro, eu comecei a chorar, mas não porque o meu corpo estava doendo, porque no momento daquela dor, no meu pecado, aconteceu o que diz em 1 Timóteo 1,15: eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé, Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Na minha miséria, uma clarinada do Espírito Santo veio até mim, e eu chorei, porque estava ofendendo a Deus com o meu pecado. O Salmo 117:1 vai dizer, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Naquele momento eu senti a graça de Deus, me levantei.
lembro-me que eu continuei nessas trevas, terminando o namoro. Eu fui para um carnaval na praia, cheio de bebedeiras. E quando eu cheguei lá, os moleques estavam usando cocaína, bebendo, fumando maconha à vontade. Eles começaram a me humilhar porque eu chorava que eu tinha terminado o meu namoro. E eu olhei para dentro de mim e eu disse: Deus, eu estou no inferno. Eu quero me suicidar, eu não aguento mais viver a vida. A vida não tem mais sentido para mim, é uma tristeza que me norteia, é uma agonia que está dentro de mim que não sai. E os meninos me humilharam. Eu liguei para minha mãe e disse: mãe, eu estou no inferno. Ela disse para mim: filho, volta para casa. Mãe, quando eu estava voltando para casa, meus irmãos, com a cabeça baixa, quando eu chegar em casa, minha mãe vai me bater, vai me colocar de castigo, vai fazer uma arruaça na minha vida, vai me chamar de incompetente, vai me enxergar e vai fazer tantas coisas mais. E eu fui, quando eu vi ela, eu vim vindo de cabeça baixa. Falei: minha mãe vai me socar agora. Eu estava vindo assim, andando. Quando eu olhei para ela: o que você fez, mãe? Pode aplaudir o Senhor. Mulher guerreira, salvou a minha família inteira da macumba. Aquela minha avó catimbozeira foi tudo